Ok. Bom, gente, vamos lá. Então, a gente estava falando na aula passada sobre o modelo BHZ, né? Eu pedi para vocês darem uma lida nos arquivos que eu mandei lá. E a gente tinha terminado a aula vendo uma dedução um pouco grosseira do modelo BHZ. Tinha algumas coisas que eu deixei de fora, porque é aquilo que eu falei, né? Acho que vocês entenderam razoavelmente bem a dedução do grafeno e do GAAS, mas nos dois casos são materiais bulk, né? Que é um material infinito. Então, o grafeno é um plano infinito, mas é isso, né? E o GAS é um volume infinito. A gente fez o cristal de GAS e não o poço quântico de GAS. O poço quântico de GAS é aquele que o Rafael e o Bruno trabalharam, que tem que é o GAS no centro e a dopagem como um alumínio nas laterais, né? Que é a heteroestrutura. Então, para fazer a heteroestrutura, tem umas passagens a mais que eu levaria algumas aulas para explicar aqui, pelo menos uma aula inteira para explicar os detalhes que ficam faltando. Mas estão mais ou menos lá no documento que eu mandei, né? Mais um paper ou outro. Vocês têm alguma dúvida para discutir sobre isso? Deram uma lida nos documentos que eu mandei? Como é que tá? Bem, eu dei uma olhada lá. Eu vou falar porque eu sou provavelmente o mais novato no assunto aqui. O Manuel é o nosso expert em isolamento topológico. Então, eu tive algumas dúvidas ali, né? Mas a gente vai discutir ao longo da aula, acho que. Mas assim, acho que a mensagem geral ficou mais ou menos bem explicada. Eu acho que eu consegui apreciar mais ou menos. Mas a dúvida está em que etapa? Só para saber. Deixa eu abrir aqui o documento só para eu me localizar e te localizar aí também. Mas é na dedução do modelo, no modelo em si, esse tipo de dúvida que eu queria saber, onde que está. Hoje eu vou falar dos estados de borda e da curvatura de Berry, tá? Mas aí eu vou assumir que o modelo está mais ou menos bem compreendido. Por exemplo, aqui essa conceitual mesmo, né? É uma dúvida conceitual. Aqui depois o Hamiltoniano eu vi que você no Edge States lá, né? O 12. Mini curso, BHZ 12 Edge States. Né? Tá. Aí tem uma discussãozinha, blá, blá, inversão de bandas. Como exatamente a inversão acontece, assim, não ficou muito. Não saquei muito bem por que acontece essa inversão quando você aumenta aí a largura do poço, né? Isso não ficou muito claro para mim. E eu não sei se ou é falha minha, mas eu não consegui ver isso emergindo aqui das contas ainda. Né? Tá. E, bom, esse Hamiltoniano que você obtém, aqui no. Deixa eu não tenho o número do slide, né? Mas aqui no H de K paralelo igual a C menos D. Então, aí quando você faz a discussão ali embaixo da massa, você joga uns termos fora, né? Você joga o C, você faz o C, o D e o B igual a zero, né? Então, qual que é o motivo? Assim, por simetria que eles são eliminados? É o que acontece? Só pegando o mínimo necessário para explicar. Tá bom. Você está pegando K pequeno, né? Tá. Então, aí, bom, a solução aqui do Hamiltoniano eu vou confiar em você, eu não fiz ela, né? Beleza. Bom, tudo bem. A dúvida está nessa discussão. Essa discussão eu vou apresentar agora. Ok, beleza. E aí depois na fase de Bear, acho que não. Deixa eu ver, acho que. Fase de Bear falta uma etapa no final, falta uma parte da conta. Tem um detalhe final que ficou de fora desse PDF, que é um detalhe meio que crucial. Então, a questão da. Então, tem uma questão aqui para mim que é como que é feita a quebra da reversão temporal aqui, se é esse teorema de bloco magnético, não sei se eu já vi isso antes, né? Tudo bem, isso aí eu vou chegar lá. Beleza. Tá bom, beleza, valeu. Alguma outra dúvida, gente? Vou me guiar aqui.
Beleza, então vamos lá. Eu vou compartilhar. Eu estou com o arquivo aberto aqui. De novo, né? Hoje eu estou com uma tela só. Então, se alguém quiser tirar uma dúvida, me interrompe aí que eu não estou olhando para a tela de vocês. Tá? Então, beleza. Eu estou com o tablet aqui também, então se tiver, deixa eu deixar ele aqui pronto, se tiver alguma dúvida eu alterno para ele e apresento nele aqui alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Então, de novo, a gente vai discutir aqui a essência do isolante topológico nesse material, né, que a gente estava vendo na aula passada. Então, a HGCDTE, só lembrando que para concentração x igual a 1, você tem o CDTE, né? E o CDTE, a banda de condução é tipo S, que é o gama 6, e a de valência é tipo P, que é o gama 8. E quando você vai para concentração 0, elas invertem, né? Você fica ali com tipo P na banda de condução, que é o gama 8, e gama 6 é tipo S. Veja que não só elas invertem, mas você tem esse descasamento das alturas aqui, né? Então, o mínimo aqui está mais baixo que o mínimo aqui, e assim por diante. Aqui o máximo também. Então, quando você faz uma heteroestrutura de HGTE, CDTE, com certa variação da concentração, você forma um poço quântico do mesmo jeito que formava lá o poço quântico do GAS. Agora, o lance, assim, aqui é a figura que está no paper do Bernevik, né? Paper de 2006, mostrando de fato as bandas, como que elas são calculadas, tá? Isso aqui é, claro, isso está desenhado com a mão, né? Pictórico. E aqui é a banda mais realística. Então você vê aqui o gama 8 trocando com o gama 6, e o gama 7, que é parte do gama 8, né? Os orbitais PX, PY, PZ formam o gama 7 e o gama 8. Aí eles se separam por causa de spin-órbita. Você tem aqui o buraco chamado buraco leve, buraco pesado, e aqui os buracos split-off. E aqui você tem a banda de elétrons. Essa denominação, elétron e buraco, é porque o nível de Fermi está aqui no meio, né? Então, para baixo é buraco, para cima é elétron. Mas, como quase todos os materiais têm a banda tipo S na condução e as bandas tipo P na valência, a gente acaba abusando um pouco da linguagem e falando que tudo que é tipo S é elétron e tudo que é tipo P é buraco. E essa visão se perde quando você vai para o HGTE, né? Que agora o tipo P é banda de condução, que é elétron, né? E os buracos estão no tipo S aqui, né? Tem essa bandinha aqui, ó, que é do buraco pesado, né? Essa que tem a curvatura menor é o buraco pesado, né? Essa daqui, ela acaba que não tem um papel, tá? O que importa é esta banda aqui e essa daqui, que é buraco leve, né? Ou se pensar aqui, né? Mais fácil pensar aqui. Essa que tem a curvatura maior é buraco leve, essa que tem a curvatura menor é buraco pesado. O que acontece é que quando você faz o confinamento, porque aqui é tudo cristal bulk, né? Mas quando você faz o confinamento, as bandas de buraco pesado, elas se quantizam e acabam sendo menos relevantes para o espectro. Elas vão para a quantização dela leva elas para alta energia, né? E as de buraco leve e as de elétron ficam mais ali na região de baixa energia. Então a gente não se preocupa muito com a banda de buraco pesado. É a buraco leve e a de elétron que vão entrar aqui. De novo, aqui eu estou abusando do jargão, né? É a banda S e a banda P leve, digamos, né? Mas tem esse jargão. Então, o modelo que é construído leva em consideração basicamente essas duas bandas. O que acontece é, quando você faz a heteroestrutura... Desculpa, só uma pergunta. Ali na banda no gama ali, né? Gama 8, por que a concavidade troca só de uma das bandas? Se trocou a concavidade, só uma inverteu. Por que isso acontece? Por causa das hibridizações, na verdade. Porque a banda gama 8, ela tem um pequeno acoplamento com a gama 6.
Ok. Mas esse acoplamento só se dá dessa banda com essa. Então, na verdade, a gente continua falando gama 8 e gama 6, porque a simetria se preserva, mas se olhar no hamiltoniano, elas têm um acoplamento entre elas. Tá? Então, essa banda aqui, por exemplo, digamos... Só bom que você perguntou isso para deixar um pouco mais claro. Quando a gente fala banda tipo S e tipo P, é uma referência à simetria da banda, né? Certo. É uma simetria par e uma simetria ímpar. É comum a gente abusar da linguagem e falar de orbital. Eu acabei de falar, né? Orbital PX, PY, PZ. Não é isso. É o S maiúsculo e o P maiúsculo. Quer dizer que são funções de onda que se transformam da mesma forma que os orbitais PX, PY, PZ se transformam. Não quer Os dizer... IREPs, né? Você usa o gama aí já na maldade, já com o olho nos IREPs, né? Na verdade. Não quer dizer que os orbitais atômicos que compõem a banda não são necessariamente PX, PY ou PZ. Tá? Isso é importante para entender essa sua pergunta pelo seguinte. Imagina que aqui nessa banda, gama 8, vamos dizer que ela é composta, vamos falar que ela é de fato composta de orbitais PX, PY e PZ, tá? Só para ficar mais fácil de imaginar. A banda gama 6 ela é composta de orbitais S. Para imaginar, de fato, eu estou abusando da linguagem, né? Só para imaginar. Então, quando elas invertem, elas hibridizam. O que isso quer dizer? Quer dizer que esta banda gama 8 ela não é mais puramente orbitais PX, PY ou PZ, mas teoria de perturbação, vai ter uma mistura com orbitais S. E aqui também. Tá? Só que tem que ser uma mistura de orbitais que preserva a simetria. Essa daqui continua sendo tipo P, continua sendo ímpar, e essa continua sendo tipo S. Tá? Como é que você pega dois orbitais S e faz ele virar ímpar? Bom, é só não estar na origem, né? Você pega um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, e eles têm sinais opostos, fica ímpar. Né? Beleza. Então, você pode ter uma hibridização que preserva a simetria. E é isso que acontece, elas hibridizam e invertem, mas a hibridização é da banda leve com a banda gama 6. A banda pesada não hibridiza. Se você quiser pensar mais passo a passo nisso, seria mais ou menos assim. Ó. Imagina que você tem aqui a banda de buraco pesado, a banda de buraco leve, e aqui a banda de elétron. Então, elas estão assim, e agora você vai inverter elas. Então, pensa que eu estou modificando o newtoniano, e eu vou causar a inversão dela, mas eu vou fingir que essa inversão não causa hibridização. Tá? Ok. Então, elas ficariam assim. Uma banda ficaria aqui, a outra ficaria, sei lá, aqui assim. Então, não causa hibridização. Tá? Agora, a gente vai considerar a hibridização delas e vamos assumir que só as bandas leve hibridizam. Então, a hibridização vai se dar nos pontos de cruzamento. Né? Teoria de perturbação de primeira ordem, de estados degenerados. Né? Então, você tem um ponto de cruzamento, eles se hibridizam, vai abrir um gap. Então, abre um gapzinho aqui, abre um gapzinho aqui, abre um gapzinho aqui, abre um gapzinho aqui. Agora, essas bandas, com esse gap aberto, vai ficar com uma cara, eu vou apanhar para desenhar aqui, vamos dizer, assim, aí aqui embaixo ela continua aqui, desenhar uma de cada vez. Vou fazer mais ou menos aqui. A banda de buraco pesado não aconteceu nada. E essa outra aqui estava aqui assim, continuou aqui e veio aqui. E aí completa os gaps aí, então esta região aqui ela tá hibridizada. Então, aonde está vermelhinho e azulzinho são as bandas originais. Estou pensando em teoria de perturbação de primeira ordem pequena. Imagina que eu estou controlando a intensidade da hibridização e aqui a hibridização está pequena. Então, eu abri um gapzinho
Então, a hibridização só acontece ao redor do gap. Então, aqui ela continua a banda original, aqui também, tal, só que na região preta é que tem uma mistura das bandas, né? Agora, se eu aumentar a intensidade desse acoplamento, o que vai acontecer é que você vai passar a ter uma situação mais, sei lá, assim. Você vai matar aquele morrinho do meio, é isso no fim do dia que você está falando, é isso que vai acontecer. Vai ficar um negócio, sei lá, mais ou menos assim. Bem mais ou menos, né? E a parte de baixo é o azulzinho aqui, mais ou menos isso. Tá? Basicamente, o que está acontecendo aqui é que eu inicializei aqui uma hibridização que está separando essas bandas, e aí eu vou aumentando, esse morrinho vai subindo cada vez mais, esse vai descendo cada vez mais. Se essa intensidade for grande o suficiente, isso aqui sobe tanto que volta a ter uma cara meio que parabólica. E essa aqui também desceu tanto que voltou a ter uma cara meio parabólica. Chique demais. Mas por que você nunca mexe ali no cruzamento o outro cruzamento? Porque tem outro cruzamento de bandas. Por que você nunca mexe nele ali, nesse argumento? Aqui? Isso. Por simetria. Essas não hibridizam. Elas são protegidas. Essas não hibridizam. Tá? Aí tem que olhar realmente para a especificidade daquela banda, que naquele ponto não tem hibridização. Okay? Legal demais, legal demais. Isso é muito comum. Quando você tem 3 bandas que se cruzam, só 2 delas trocam de sinal da curvatura. Tá? Sempre troca duas a duas. A terceira, tipicamente, fica parada. Okay? Não é totalmente parada, tá? Tem um pequeno acoplamento, porque as 2 bandas gama 8, elas estão acopladas também, né? Elas têm um vínculo entre elas, então você vê que a curvatura mudou, que não chegou a trocar de sinal, mas um pouquinho mudou. Ela ficou mais pesada um pouquinho, né, parece. Isso, mais leve. Mais leve? Ela fechou um pouco? Não, ela aumentou a concavidade, né? Ela abriu, né? Quer dizer, mais leve é quando... tá certo. Porque a massa está embaixo. Beleza. Legal. Okay? Beleza, então é isso. Aí, ok, então, quando você monta a heteroestrutura, você tem esta configuração. Então, o que a gente traça aqui é o fundo da banda. Pensa, o fundo, o extremo da banda, né? Para usar uma palavra melhor. Então, pega aqui o extremo do HGTE ou o extremo aqui do CDTE. Pensa na banda azul primeiro. Então, aqui estou no CDTE, então é o fundo da banda de condução, e aqui eu estou no HGTE, é o topo da banda de valência, né, do gama 6. Né? Então, aqui eu estou acompanhando a banda gama 6 em K igual a 0. E no gama 8, mesma coisa, estou acompanhando o gama 8 em K igual a 0. Certo? Agora, bom, se eu olhar aqui para a banda azul, não preciso fazer nenhum exercício intelectual, vocês vão entender muito bem que isso aqui é um poço quântico e tem um estado E1, que é o estado confinado por essa banda azul, certo? Tudo bem? E se eu pego este poço, que tem uma largura D, e eu aumento a largura dele, o estado E1 desce em energia, certo? Quanto maior a largura do poço, mais baixo vai ser a energia do estado. Tudo bem? Beleza. Sim. Agora, na gama 8, a brincadeira é oposta. A banda 8 é um poço de buracos. Poço de buracos é a mesma coisa que um poço de elétrons, só que de ponta cabeça. Uma barreira, né? Fica... Tem cara de barreira, mas é um poço. Toma cuidado, porque você tem que olhar onde tem estados permitidos e onde tem estados proibidos. Pensa aqui, ó. Aqui eu estou no CDTE, certo? No CDTE, CDTE está aqui. A região de estados proibidos do CDTE é entre o vermelho e o azul. Vermelho embaixo, azul em cima. Então, esta região aqui, ó, é uma região de estados proibidos. No HGTE, os estados proibidos
estão entre o gama 6 e o gama 8. Não esquece essa banda aqui. Então, entre gama 6 e gama 8, você tem estados proibidos no HGT. Né? Queria tomar um pouquinho de cuidado. Deixa eu lembrar aqui de um detalhe. Peraí. E aí isso corresponde àquela região entre E1 e o topo da barreira vermelha. Vou chamar de barreira só por geometria mesmo. Isso? Então, esta região aqui do HGTE, entre o fundo azul e o topo vermelho, é esta região aqui, que também é estado proibido a princípio. Mas é fininho, né? Então você pode imaginar que você pode ter um tunelamento. Né? Tá. E aqui, de novo, é estado proibido. O fato é que na região do CDTE, não só o estado é proibido, mas veja a altura do gap, né? É proibido mesmo. É um gap gigantesco e não tem para onde ir. Aqui, você tem estados, você não só tem estados proibidos, mas é uma largura fina. Então, você pode ter estados ressonantes aqui dentro, né? Que em última instância viram estados quantizados. Perdão. Saquei. A brincadeira então é quando você aumenta o poço, tanto o poço de elétrons quanto o poço de buracos vai abaixar seus níveis, e aí você cruza. Só que o buraco, abaixar nível, é ir para cima. Isso, nesse caso abaixar o nível e ir para cima, exato. Vai para o fundo do poço, que é aqui em cima. Para o fundo do poço vermelho, isso. E o desce. Legal demais. Deixa eu... Uma dúvida aqui, não sei se você já viu, acho que você já deve ter visto. Aquelas manipulações que o pessoal faz na estrutura de bandas, tipo, coloca, sei lá, 25% do spin órbita, 50%, 75%, para em algum ponto eles verificarem que, bom, se você tiver um bom senso, que se cruza para inverter as bandas. Se você conseguisse manipular esse poço com uma certa precisão, você conseguiria ver em algum momento essas bandas se cruzando para depois inverter? Você está perguntando, só para eu entender a pergunta, que eu sou leigo aí na parada, você está perguntando se existe um ponto em que E1 e H1 coincidem? Isso. É o próximo slide. Mas só para dar uma resposta mais completa, o pessoal manipula o spin órbita em geral para ver essa inversão aqui, né? Então, basicamente... essa inversão aí de gama 6 com gama 8. São duas etapas, né? Então, essa inversão aqui o pessoal manipula, mas aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tipicamente a gente ouve muito falar de que essa inversão aqui do gama 6 e gama 8 é induzida por spin órbita, o que nem sempre é verdade, e neste caso em particular não é verdade. O spin órbita não é tão intenso para causar essa inversão. Quem está causando essa inversão aqui é o termo de Darwin e o termo de mass velocity, né? O termo P², das correções relativísticas da estrutura fina. Né? São 3 correções. Né? O termo de Darwin é tão forte assim? Aí? Para a banda gama 6 é. Para a gama 6 é tipo S, né? O termo de Darwin tem uma delta. Ele é um termo de delta que só vale para S. Só vale para a banda S. Então ele atua na... Veja que a gama 6 é a que mais mudou, né? Bem mais. Então, essa inversão da gama 6 vai com o termo de Darwin e o termo P² afeta as duas. Tá? Se você só desligar o spin órbita, se você só mexer no spin órbita, você não explica a inversão. E você tem que desativar a correção relativística completa. E aí é o P² e o Darwin que estão fazendo o maior papel aqui neste material. Para outros materiais, o spin órbita causa a inversão. O fato é que a inversão é causada pelos termos relativísticos. E tipicamente no Quantum Expresso e no VASP, quando você manipula esses parâmetros, você está manipulando a correção relativística. Você não está considerando só o spin órbita. Né? Então você tem lá, vai variando a intensidade, você varia a intensidade das correções relativísticas como um todo. E outra coisinha aqui, ali na gama 6, na HGT, como é que é o nome desse negócio? O nome certo? HGT, telureto de mercúrio. Telureto de mercúrio. A gama 6 ali,
não sei se é o desenho, mas parece que ela tem um ponto de inflexão, né? Tem um ponto, tipo, aqui ali ela... E muda isso, né? Depois, ali, pelo menos dentro dessa região, quando ela inverte, parece que esse ponto de inflexão é jogado para mais longe, né? Então, você... fica mais parabólica. Né? Legal. Interessante. Isso aí é o quê? Você, por exemplo... É a mesma hibridização que eu falei antes. É a mesma questão, né? E aí, por exemplo, você tem uma... porque, bom, aqui o que estava acontecendo era que você no Tenureto de Mercúrio, você tinha uma região de confinamento dos buracos e aí, a partir do ponto de inflexão, eles têm fuga, né, digamos assim. Que a partir do ponto de inflexão, essa a gravidade inverte, né? Ela não vai voltar a subir, não. Tá? Certo. E aí... Vai continuar aqui, assim. Uhum. Tá? Porque depois, lembra que isso aqui é uma zona de brilhoan, né? Então ela vai chegar na beirada da zona, que depois é periódica, né? Certo? Bom, beleza. Vamos lá. Então, a outra pergunta era, o E1 e o H1 cruzam? Sim, tá aqui. Né? Então, você, variando a largura do poço, então você vai ter essa inversão do E1 e H1, essa figura lá do Bernevig 2006 também. Então, mostrando aqui que para uma largura em torno de... O pessoal fala 6,5 nanômetros, mas isso depende de strain, depende da direção que você cresce, depende de várias coisas. Mas é em torno de 6,5 nanômetros que acontece a inversão aqui do E1 e do H1. Depende da concentração também, né? Aqui o HGTE no centro sempre é HGTE, mas o CDTE pode ter uma concentração de HG também. Pode ser HGX, CD1-X, esse X é 0,3, vai variando de caso para caso. Mas ali em torno de 6,5 vai ter o cruzamento do E1 com o H1. E veja que aqui está desenhado só o E1 e o H1, mas você tem o H2, o H3, que são estados que estão mais aqui embaixo. Vamos continuando aqui. Da mesma forma, você tem o E1, vai ter o E2, isso aqui vai estar mais alto, nem aparece. Né? Tá, o E2 está aqui, tá vendo? O E2 aqui está passando por aqui, assim, bem mais alto em energia. Mas o que nos interessa é esta região aqui, onde a gente vai trabalhar em pequenas energias, então a gente vai trabalhar numa faixa de energia onde só o E1 e o H1 são relevantes. Se você for para poços muito grandes, aí o H2, o H3 passam a ser relevantes também. O E2 quase nunca, está muito alto em energia. Pois é, essa abertura do D, esse D, né, a distância de D a DC me parece um bom parâmetro de ordem. Esse é um caso muito singular, é por isso que tem problema para definir essa... É um caso especial? Não é um parâmetro de ordem, porque esse daqui é como se o D fosse a temperatura, pensando em Ising, né? Quem é o magnetismo? Quem é a magnetização? Eu quero saber quem é a grandeza que está variando quando eu vario o D. A resposta linear, né? Ok, então vamos lá. Então, isso a gente já discutiu. Então, aqui eu vou definir, não é uma definição com a mão, né, que parece que é com a mão, mas isso aqui sai quando você faz o modelo KP. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é pegar os estados E1 e H1, os autoestados, né, as funções de ondas de E1 e H1, e vai usar elas para fazer a teoria de perturbação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu tenho o meu hamiltoniano tridimensional, e eu vou calcular o valor esperado desse hamiltoniano nas bases de E1 e H1. Isso vai me dar um hamiltoniano bidimensional. Tá? Para deixar um pouco mais claro isso, deixa eu voltar para a aqui. Só meio que grosso modo. Então, você tem os estados, né? E1 e a sua função de onda, que eu vou chamar de E1 mesmo. Só um já. E você tem o H1 e o seu autoestado H1. E eu tenho o meu hamiltoniano, que eu vou chamar de H3D. Esse H3D, vamos escrever ele como sendo um H0, que é o cara que não depende de K, mais um HX, KX, mais um HY, KY. Então, em H0, a gente vai colocar, na verdade, os termos
os termos KZ também, tá? Então, eu vou falar assim, que é o termo 0 mais o termo KZ. Certo? Então, em H0 tem tudo que não depende de K e que depende de KZ. Mas H0 não depende de Kx nem de Ky. Tá? Z é a direção de confinamento aqui, essa direção aqui. Tá? Então, H0 não depende de Kx e Ky. A dependência de Kx e Ky está explícita aqui nessa expansão em série de Taylor que eu estou colocando aqui. Tá? E esse E1 e H1 são autoestados de H0. Ok? Porque são os autoestados em Kx e Ky igual a zero. Tá? Isso aqui está implícito nas imagens. Tá? No texto não está mais claro. Mas, então, esses E1 e H1 são autoestados de H0. Então, quando eu calculo os elementos de matriz, né? Se eu fizer, vamos chamar aqui de Mi H3D Mi, isso vai dar, vamos chamar de Mi delta Mi, mais os elementos de matriz de HX, KX, mais HY, KY. Claro, Mi aqui é E1 e H1. Tá claro? O H0, como esses caras são autoestados, o H0 vai dar a energia E1 ou a energia H1, e o resto está aqui, o resto é o resto. Né? Então, isso daqui é o que a gente vai chamar de, né, esse elemento de matriz aqui, é o que a gente vai chamar de hamiltoniano 2D, elemento de matriz mini. Certo? Então, essa é a projeção. Isso aqui, isso aqui, na verdade, do jeito que está aqui, é a primeira ordem deste elemento aqui. Então, se eu quiser ser mais explícito, né, esse aqui é o H2D em primeira ordem, né, elemento de matriz Mi. Se eu quiser calcular primeira ordem em quê? Primeira ordem na perturbação, e este cara aqui é a perturbação. Tá? Se eu quiser ser mais correto, eu posso calcular também a segunda ordem, Mi. A segunda ordem vai ser meio da soma em L de H3D Mi L, H3D L Mi, vezes diferenças de energia EMI menos EL mais ENI menos EL. Esse aqui é o termo de segunda ordem. Não sei de cabeça até a segunda ordem. Terceira ordem já é uma expressão gigantesca. Tá? L diferente de Mi? Isso. Isso. L diferente de Mi. Tá? Isso daqui, esses termos todos de segunda ordem, vocês vão encontrar no livro do Winkler, que eu vou mostrar, que é a perturbação de loading. Tá? Lá no final, no apêndice A do livro, aqui, mas é uma paginazinha bonita, aquelas. Aqui. Eu enfiei um monte de anotação aqui numa discussão com o aluno, esqueci de apagar. Tá? Mas é isso aqui. Ó. Aí. Primeira ordem é a soma desses dois, se você quiser. Tá? H0 é o termo não perturbado, H' é a perturbação aqui. Mas a primeira ordem, basta somar esses dois, que é trivial. Né? E aí, segunda ordem está aqui, que foi o que eu escrevi. Aqui está implícito, tá? Que L é diferente de NN. E terceira ordem é esse bicho, quarta ordem é isso aqui, quinta ordem ele não se atreveu a escrever. Né? Tipicamente, em estado sólido, a gente está interessado com a terceira ordem. Nunca vi nada de quarta ordem, mas terceira ordem é comum. Tá? A dedução está aqui no capítulo,
Não vou passar para a dedução agora, mas está aqui. Tá? Você basicamente vai tentar bloco diagonalizar o seu hamiltoniano no espectro de interesse. Então, você tem várias bandas. A gente vai falar que a região central, que é a região A, é a região de interesse, as bandas que você quer descrever perturbativamente. E a região B são as bandas remotas, que aparecem naquela soma em L, né? As bandas que não estão no espectro de A. E aí o lance é achar uma transformação de Schrieffer-Wolff que bloco diagonaliza isso, e ao bloco diagonalizar você pode focar no bloco A de interesse. Ok? A dedução é longa, não é curta, tá? Dá um trabalhinho, mas está aqui, ó, apêndice B, perdão. É teoria de perturbação quase degenerada, é chamada, ou particionamento de load. Ok? Se alguém quiser o livro, depois me dá um toque que eu mando, mas o meu vocês estão vendo que está tudo anotado, né? Melhor vocês baixarem de vocês mesmos. Vou deixar o título aqui para salvar no vídeo, mas qualquer coisa eu mando para vocês depois. Quem quiser ver um pouquinho disso, essa teoria está deduzida na TCC do meu aluno Alan, só que não está completa, porque era uma TCC e faltou a última etapa da dedução. Então, se vocês olharem lá no TCC, aqui o denominador não está MI menos EL, mas está MI menos E, alguma coisa assim. Tá? A energia mesmo, a energia no sentido do lado direito da equação de Schrödinger, não o alto estado de energia, não o alto valor de energia, mas o E genérico. E fazer a última etapa faltou tempo. Né? Mas isso aí não foi, porque tem os esquemas de perturbação de Brillouin-Wigner e tem o Rayleigh de Schrödinger, né? Que o Rayleigh de Schrödinger é o que aparece esse E normal aí. E esse aí, acho que o load, eu lembro que uma vez o senhor mencionou lá, quando estava falando de KP a primeira vez nas aulas, aí eu fui atrás e o que ele faz é de Brillouin-Wigner, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu entendi lá, mais ou menos, que é outro esquema, né, de perturbação. Eu não sei comparar agora, depois eu dou uma olhada. O que ele faz é Schrieffer-Wolff. O paper original do load é surpreendentemente claro, aliás, eu achei. Sim, parece que ele realmente está tentando fazer você entender. Raríssimo, né, isso? Ótimo. Então, mas essa comparação que você fez eu não sei, não conheço a outra. Tá? Mas no nosso linguajar de estado sólido, a gente fala, basicamente o que ele está fazendo é uma transformação de Schrieffer-Wolff, só que aplicada para esse tipo de configuração. Ok? Bom, vamos avançar aqui. Então, basicamente, o que eu queria dizer é que essa é a origem do hamiltoniano efetivo bidimensional. São essas, a gente fala que isso aqui é uma projeção do 3D no 2D, grosso modo, no linguajar, né? Então, isso dá origem ao hamiltoniano 2D, que é o que eu escrevo aqui. Então, veja, se você pôr o K paralelo é KXKY. Se você pôr KXKY igual a zero, sobra só o C, que é um shift rígido de energia, você absorve no potencial químico, esquece esse valor de C aqui, e aparece a massa multiplicando sigma Z. Mas essa massa nada mais é do que a energia do estado E1 e do H1. Tá? Uma vez que eu escolhi o C igual a zero, a massa é a diferença de energia entre E1 e H1, basicamente. Tá? Então é isso. Então, se eu estou aqui na região antes do cruzamento, a massa é positiva, porque o E1 está acima do H1. E se eu estou à direita do cruzamento, a massa é negativa. E1 está abaixo do H1. E é nessa troca do sinal da massa que a mágica acontece. Ok. Tudo bem por aqui? Então, só para enfatizar, isso daqui sai dessa projeção toda que eu falei. Tá? Mas é uma projeção que não é assim tão automática, dá um trabalhinho de fazer. Beleza? Valeu. Beleza. Ok. Bom, aqui eu deixei então, o que essa massa M significa. Então, aqui o Rafael falou, aqui eu joguei fora um bando de termo, eu foquei só no que é importante. Tá? Porque o termo C, como eu falei, foi igual a zero, é a referência de energia. E os termos quadráticos, eles são importantes, mas não tanto. Tá? Dá para entender muita coisa sem os termos quadráticos, porque eu estou olhando para K pequeno. Então, se eu focar aqui só no termo A e no termo M, esse A é spin órbita, basicamente, tá? E o que eu mostro aqui é o seguinte, a banda em verde seria a banda para M igual a zero.
Então, se o M igual a zero, teria um hamiltoniano linear, Kx, Ky, então teria um cone de Dirac, e ao longo desse cone eu teria helicidades bem definidas. Essas setinhas aqui, elas são uma representação dos autoestados, pensando no... Para cada autoestado eu olho para o valor esperado de sigma x e sigma y, e a partir disso construo um mapa vetorial, né? Então, setinha para a direita quer dizer sigma x positivo, setinha para a esquerda, sigma x negativo, setinha para dentro, sigma y positivo, setinha para fora, sigma y negativo, né? Alguma coisa assim. E no meio do caminho, composição deles, né? Então, quando a massa é zero, a banda verde ela tem helicidade bem definida, ou seja, as setinhas elas formam um ciclo hélico aqui, né? Você vê que aqui na banda de condução a helicidade é 1, e na banda de valência a helicidade é menos 1, ela gira no sentido oposto. A helicidade aqui, não está definida no slide, mas ela é basicamente esse termo aqui, sem o A e dividido pelo módulo de K. Tá? Então é basicamente o valor esperado, o sinal do valor esperado desse objeto aqui. Tá? Grosso modo. Então aqui dá positivo, aqui dá negativo. Quando você liga a massa MZ, a massa M, agora você tem o termo sigma Z, ou seja, o valor esperado de sigma vai sair do plano, vai ganhar uma componente sigma Z. Então, nesse caso aqui, o alto valor positivo, né? O alto valor aqui vai ser mais e menos 1, né? Então, aqui o mais 1 vai fazer o sigma Z ganhar uma componente positiva. Então, sai todo mundo do plano e a helicidade cai. Se calcular o valor aqui, a helicidade vai cair, vai deixar de ser 1, mas se o M for pequenininho, vai continuar perto de 1. Então, coloquei aqui, grosso modo, entre 0 e 1. E aqui no sentido oposto, né? Aqui vai ser o alto valor menos 1, então ganha um sigma Z negativo. E a helicidade também se perde um pouquinho e fica entre menos 1 e 0. E, claro, o M abre o gap, né? Abre um gap aqui e a banda fica hiperbólica. Então, hiperboloide, a banda laranja. Ok? Esse é o principal efeito da massa. E, claro, se a massa é positiva ou negativa, veja, aqui essa análise está para massa positiva, né? Que aqui a helicidade ganhou um sigma Z positivo, aqui a helicidade ganhou um sigma Z negativo. Se eu inverto o sinal da massa, a banda continua igualzinha, mas aqui as setinhas vão ficar para baixo e aqui vão ficar para cima. Tá? A componente sigma Z dos autovetores vai mudar, dependendo do sinal da massa que eu coloco aqui. Ok? E se eu vou me afastando do gap, né, se eu for para altas energias, eu vou recuperando a helicidade igual a 1. Né? Esse deslocamento aqui do sigma Z se dá só perto do gap, que é onde a teoria de perturbação vai me dizer que os autoestados foram modificados, de fato, né? Pensando perturbativamente. Bom, e o lance desse bulk boundary correspondence, isso daqui é um termo matemático bastante pesado, depois eu mando um link se vocês quiserem sobre a parte matemática mesmo. Mas a ideia, grosso modo, é que sempre que eu tenho um hamiltoniano com esta estrutura, eu tenho um estado de Born. Tá? Essa é a visão pragmática do que isso significa. Então aqui eu vou considerar o seguinte, que eu tenho lá o meu parâmetro A, né, igualzinho antes, só que aqui a massa, eu vou falar que ela depende da posição x. Ou seja, eu vou considerar que existe um ponto em x igual a 0, onde a massa troca de sinal. Então é como se aqui eu tivesse massa negativa e aqui massa positiva, né? Então tem uma interface entre dois materiais com massas e sinais opostos. Veja que aqui eu já estou em duas dimensões, né? Não tenho mais direção z. Então aqui quando eu coloco aqui x igual a 0, é como se eu estivesse na borda do material, né? Imagine que esse aqui é o meu isolante topológico em x negativo, e aqui é a borda, e aqui é o vácuo ou um outro material trivial. Né? Mas nesse modelinho aqui, a ideia é basicamente alguma situação em que a massa troca de sinal, hipotética. Para simplificar, eu vou considerar esse degrau mesmo, né, onde a massa depende de x na forma da função sinal de x, positivo e negativo. E vou considerar Ky igual a 0. Aqui eu pus por simplicidade, mas é mais pensando na teoria de perturbação mesmo. Eu posso fatorar esse Ky, pensando nele como uma perturbação.
Então, se eu estou em X negativo, bom, aí tem que demonstrar, mas, bom, se eu estou em X negativo, o meu sistema ele é homogêneo, né? Nada depende de X, então a solução tem que ser uma exponencial de X, com algum lambda. E os alto-estados, alto-valores vão dar isso daqui, só calcular o determinante, dar isso daqui, né? E os autovetores, estamos olhando 2 por 2, vocês podem calcular na mão, vai dar isso daqui. E se eu estou para x positivo, é a mesma coisa, só que aqui eu peguei a exponencial positiva, aqui eu vou pegar a exponencial negativa. É fácil de ver que é o mesmo lambda, porque o sinal da massa acaba não afetando aqui no lambda em si, mas eu vou pegar o negativo aqui, porque eu quero um estado localizado aqui, né? Professor, desculpa, essa exponencial aí, o aparecimento dela é óbvio ou não? Porque, assim... Por quê? Porque eu estou pegando o domínio, aqui eu estou pegando o domínio para x negativo e o domínio para x positivo. Okay. Eles fizeram isso no poço quântico, né? Você pega na região externa, a solução é uma exponencial. Né? Então eu estou olhando na região externa do poço, né? Tá. X positivo e x negativo. Pegando só o domínio de x positivo. Tá. Né? Então, nesse domínio, a solução tem que ter essa cara. Imagina que ela tem variância translacional. Do mesmo jeito que você supõe ondas evanescentes no poço e ondas complexas na região central, depois faz o matching das condições de contorno. Né? Beleza, valeu. Então, do lado direito a função é essa, do lado esquerdo era essa. Veja que as energias são as mesmas, né? Porque a massa vai ao quadrado, então não aparece. E as funções de onda, elas são as mesmas também. A parte espinorial da função de onda só troca o sinal aqui, né? Porque trocou o sinal da massa, basicamente. Acaba afetando esse sinal aqui. Mas as energias não afetam. E o lambda também não afeta, porque o lambda tipicamente é dado pelas energias também. Então, aí eu vou fazer a continuidade na interface. Você poderia pensar que os lambdas são diferentes também e fazer a continuidade na interface para descobrir que os lambdas têm que ser iguais. Então, eu vou pegar basicamente x igual a zero. Então, quando eu faço x igual a zero e igualo as duas, né? Isso. Quando eu falo x igual a zero igual as duas, primeiro, você vai ver que esse denominador tem que ser igual a esse, isso implica que os lambdas têm que ser iguais, certo? E este cara tem que ser igual a esse, se eu pegar, né? Este cara tem que ser igual a esse aqui, né? Isso implica que o E tem que ser zero. Acho que aqui eu coloquei um termo adiantado, perdão. Vou pôr tudo aqui que eu acho que eu coloquei na sequência errada a discussão aqui. Eu coloquei na sequência errada, perdão. Sacaram o que eu fiz aqui? Ó? Olha só para a parte espinorial, porque quando eu ponho x igual a zero, a exponencial desaparece, né? Interface x igual a zero. Então eu quero que φL seja igual a φR. Para que φL seja igual a φR, a gente tem que ter que os lambdas têm que ser iguais, se não fossem, teriam que ser. E a primeira componente tem que ser igual, e as primeiras componentes serem iguais implica que o E tem que ser zero. E se o E é zero, aí sim você resolve isso daqui e encontra que o lambda é m0 sobre A. Enxergou? E eu cheguei na conclusão meio direto, né? Tá bem? Claro, o lambda poderia ser mais ou menos isso, que é uma equação quadrática, mas o mais ou menos já está implícito aqui nas exponenciais, né? Tá bem? Então, isso tudo é para KY igual a zero, né? Isso aqui eu resolvi tudo para KY igual a zero. Agora, se você vai para um KY diferente de zero, você vai ter a mesma estrutura, só que você tem uma exponencial de KY ali, né? Na brincadeira. Porque KY é uniforme e infinito, então tem uma onda plana. Então, se você faz a mesma coisa para KY diferente de zero, você encontra que as energias são mais ou menos AKY. Quando o KY fosse zero, dava zero, como a gente tinha visto. Agora, quando você liga o KY, você ganha esse cara aqui.
Você pode pensar da mesma forma como teoria de perturbação. Pega esse termo KY como sendo uma perturbação e pega esse autoestado M0 sobre IM0, né? Você pegar esse lambda e colocar aqui, vai ficar M0 sobre IM0. Aí, pela normalização, você esquece o M0, então você vê que o autoestado é 1I, né? 1I. E isso vai ser 1I para o mais e vai ser provavelmente 1 menos I para o menos, provavelmente, né? O psi mais para o psi menos. Então, são basicamente, eu acho que os autoestados em KX, em KY igual a zero, os autoestados são autovalores, são autovetores de sigma Y. Então, se eu pegar esse termo aqui como uma perturbação e calcular o valor esperado da perturbação, vai dar basicamente mais ou menos a KY, que são autoestados de sigma Y que estão aparecendo aqui. Então, você tem que a energia final é mais ou menos a KY. Ou seja, a gente tinha bandas com massa, né? Imagina, seja massa positiva ou massa negativa, a banda era essa banda pretinha aqui, né? Uma banda... seria basicamente essa banda aqui, né? Vou voltar aqui. Banda laranja, né? Pegando só o fundinho aqui. Essas são as bandas originais. E agora, esse processo de confinamento aqui, né, da interface, dá origem a estas bandas A, mais ou menos AKY, que são essas bandas lineares que estão aqui, e elas vivem dentro do gap. Tudo isso daqui vale só dentro do gap. Tá? Se eu estiver fora do gap, eu passo a ter estados propagantes, né? Não só estados localizados. Então, esse lambda vira complexo quando eu vou para energias acima. E esses estados aqui são localizados na interface, que é este objeto aqui. Né? Mais lambda x para lá, menos lambda x para cá. Então fica localizado na interface. Sacaram? Vocês têm que fazer as contas à mão para pegar os detalhes, mas a ideia está aí. É uma continha fácil de fazer. Tentem fazer depois, que não é... É só o que está aqui, não tem quase nada escondido. Maneiro, mas... Eu não sei aqui qual que é a correspondência exatamente. Eu entendi que a gente fez coisas aí na borda, a correspondência mas que isso daqui é genérico. Eu peguei, lembra que eu falei que eu ia pegar o hamiltoniano mais simples possível. Então, se você chega no hamiltoniano que tem esta cara, vai ter um estado de Born. Certo? Entendi. Independente do que, digamos, do que acontece no bulk, você tem esse estado aí. Legal. Se o seu hamiltoniano 2D tiver essa cara, vai ter estado de Born. Essa é a parte prática dessa correspondência. Tá? E você mostra que para todos os ranges topológicos, quando você vai para K pequeno, você chega nesse hamiltoniano aqui, ou em pequena, ou variantes dele. Né? Pode ter um sinal mais aqui, pode ter um sigma y, kx, sigma x, ky, mas é basicamente um termo linear com essa cara, mais um termo tipo sigma z com uma massa que troca de sinal. Então, sempre que tem essa cara, vai ter um estado de Born. Tá? Só para enfatizar, variantes dessa cara, que você faz uma transformação de semelhança aqui, muda um pouco a cara, mas não muda a física. Né? Então, esta cara ou transformações de semelhança dela vão dar a mesma correspondência. Ok? Bom, beleza. Desse aqui é isso. Aqui, fechou. Façam essas contas que não são difíceis. Aí vocês pegam os detalhes que eu estou saltando aqui. Vamos para a última etapa aqui, então. Aqui, então, claro, é tudo relacionado, mas aqui muda um pouco a notação, que é para a gente entender o que é esse lance da conexão de Bernoulli e o invariante topológico mais fundamental. Né? Então, aqui a gente vai considerar que a gente tem no hamiltoniano alguma coisa que depende do tempo. O que está dependendo do tempo não me interessa, eu vou chamar de R de t, é algum parâmetro do hamiltoniano. Pode ser o K, pode ser um campo elétrico, pode ser um potencial, qualquer coisa. O importante é que tem algo que depende do tempo. E a gente vai considerar essa dependência do tempo adiabática. Então, o hamiltoniano vai ser um hamiltoniano que depende do tempo parametricamente através dessa variável R. Okay.
Então aqui tem esse truque, que é o seguinte, bom, se meu hamiltoniano depende do tempo, claro, eu não posso escrever a equação de Schrödinger independente do tempo para ela. Mas eu posso escrever uma equação de autovalores para um operador que depende do tempo. Só não posso falar que isso daqui é a equação de Schrödinger, né? Mas é uma equação de Sturm-Liouville. E só que com um termo que depende do tempo lá dentro. Mas se eu ignorar que o tempo de fato é um tempo e pensar que o tempo é um parâmetro, como qualquer outro parâmetro, eu tenho uma equação de autovalores e autovetores, e se é uma equação de autovalores e autovetores, os autovetores formam uma base completa no espaço de Hilbert, certo? Essa base depende do tempo, mas é uma base completa assim mesmo. Tá? Ok. Então, isso aqui não é a equação de Schrödinger, é uma equação auxiliar que me dá uma base, né, que eu vou chamar de N e R. N são os diferentes autoestados e o R, para lembrar que existe esse termo que depende parametricamente do tempo lá dentro. Bom, agora, se eu olhar de fato para a equação de Schrödinger dependente do tempo, ela tem essa cara, não posso decompor de volta numa equação independente do tempo, mas eu posso pegar esse psi e expandir nessa base, porque é uma base completa no espaço de Hilbert, né? Uma base dependente do tempo, mas é uma base completa. Então eu faço a expansão, esses coeficientes são os coeficientes da expansão, mas lembra que agora tanto o coeficiente quanto a base dependem do tempo. Então, ao tomar essa derivada, tem uma regra do produto aqui. Tá? Ok, então eu vou pegar esse treco, jogar na equação de Schrödinger dependente do tempo, e está aqui, regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo do tempo. E o lado direito é mais trivial, né? Porque como esses caras são autoestados do hamiltoniano dependente do tempo, aparece aqui a energia e repete o autoestado, o coeficiente fica lá. Então aqui a única diferença do tradicional é que aqui tem uma regra do produto. E aí eu vou fazer o truque, né? Para isolar os coeficientes, vou projetar num autoestado diferente em mim. Então, fazendo isso, a soma aqui desaparece, né? Vai ficar a derivada do M. Aí fica este cara aqui, que veio daqui, que é o valor esperado do operador DDT. Né? Engraçadinho, mas é isso que aparece. E do lado direito, como aqui era autoestado, simplifica e elimina a soma, fica só um EM. Bom, aí a gente pode reorganizar e aplicar a regra da cadeia. Então, coloquei do lado esquerdo as coisas que não dependem da soma, né? Derivada do tempo e a energia. E do lado direito, eu só troquei o DDT por um DDR. Então, DDT, DRDT, DDR. Né? Então, ficou aqui o DRDT, a dependência explícita, né, do R no tempo. E aqui ficou a derivada do autovetor com relação ao parâmetro R. Tá? Independente do tempo, agora, esse cara. Porque o R tá parametrizado. Né? Tudo bem? Sacaram até aqui? Isso aqui deve ser novidade. Beleza. Isso aqui é basicamente a teoria diabática, tá? Só que aqui a gente não está usando a diabaticidade ainda. Isso aqui, até aqui, tudo é exato. Meio bizarro, mas é exato. Então aqui só repetir a equação para ter como referência. E agora sim, vou fazer a aproximação diabática, que desta soma toda aqui eu vou pegar só o termo M. Então eu vou assumir que o acoplamento entre as bandas é muito pequeno, bandas nesse sentido genérico dos autoestados do hamiltoniano dependente do tempo. Ou seja, eu vou assumir que a dependência do tempo é muito fraca, que eu posso ainda falar dessas bandas, e vou assumir que eu tenho uma banda M que está isolada de todas as outras e eu posso trabalhar só com ela. Então, se eu tivesse um gap de energia tão grande que eu posso trabalhar isoladamente. Quando eu faço isso, eu elimino a soma, fico com esta cara aqui, né? Basicamente, só tirar a soma aqui, com esse objeto aqui. Ou eu posso resumir e chamar este objeto aqui, incorporando o I e o H barra aqui dentro, e este bicho aqui vai ser a conexão de Bernoulli. Tá? Acho que o H barra eu perdi ele nas contas, na verdade, porque ele não está aqui, não. Acho que deveria ter um H barra aqui. Tá? Por que chama conexão de Bernoulli? Porque se eu não tivesse feito a aproximação diabática, eu poderia continuar chamando, eu poderia chamar este cara aqui de conexão de Bernoulli, só que seria uma matriz, né? MN.
Não só, aqui é como se fosse só a diagonal dessa matriz aqui. E essa matriz é o que dá o acoplamento das bandas influenciado pelo parâmetro R. Então, veja que se o R não dependesse do tempo, esse termo seria zero, e eu teria aqui a equação de Schrödinger tradicional. Teria as minhas bandas evoluindo trivialmente no tempo, só com a fase da energia tradicional, né? Agora, uma vez que eu ligo um termo que depende de R, eu acoplo as bandas. Então, a minha perturbação... Pensa esse R variando com o tempo, como sendo uma perturbação, um campo elétrico, um campo magnético, alguma coisa que varia com o tempo. E eu posso induzir transições entre as bandas, do tipo transição de Landau-Zener, né? Posso acoplar as bandas com um termo dependente do tempo. E nessa linguagem aqui, o acoplamento entre as bandas a intensidade vai ser a taxa de variação de R com o tempo, mas também é determinada por esta matriz, desse elemento de matriz aqui. E essa matriz a gente chama de conexão de Barry. Ela conecta as bandas quando você aplica um termo dependente do tempo na Hamiltoniana, certo? Mas a gente vai tomar a aproximação diabática, então a conexão de Barry não está conectando nada, a gente continua chamando de conexão de Barry. Tá? Ok. Então, nesta situação aqui, você pode resolver, né? Agora é um hamiltoniano bastante simples. Você pode resolver este cara e você vai obter esta solução aqui. Uma exponencial de gama m, uma exponencial de θm vezes o nRT. Como se fossem operadores de evolução temporal. Agora, o lance é que o θ é a integral que a gente está acostumado, exponencial da energia vezes o tempo. Se as energias não dependessem do tempo, né, se não tivesse o R, daria simplesmente E vezes T. Né? Professor, de ET. Oi. Mas aí, me corrija se eu estiver errado, M e N você escolheu como números quânticos de banda, mas você poderia ter escolhido outros números quânticos. E se você escolher números quânticos bons o suficiente, né, tem muitos casos em que isso pode até ser exato, né? Você de fato vai estar Até aqui é exato. Não, eu tô falando depois. Eu tô falando mesmo depois, né? Tem casos em que se você escolhe bons números quânticos e você restringe a sua dinâmica a um subespaço de Hilbert que tem só, por exemplo, M igual a N, só vai Você ser entendeu exato o que eu tô falando? se... Entendi, mas só vai ser exato se o elemento de matriz para M diferente de N for zero. Né? Isso, que é o caso se você tiver alguma simetria que decompõe o seu subespaço de Hilbert. Isso que eu tô falando, né? Você pode ter, se você escolher bons números quânticos, você pode, isso pode ser exato, né? Sim, mas talvez. Não que seja trivial fazer isso, mas em princípio. Talvez. Não vou dizer com certeza. Parece que sim, mas é que aqui a gente quer que essas bandas sejam as mesmas que a gente ia ter quando R era zero. Se não tiver, eu quero usar como base as bandas que existiriam se o R fosse independente do tempo. Aí você perde um pouco da liberdade. Tá? Certo. Então essa aqui é a fase dinâmica usual, né, que daria simplesmente E vezes o tempo, né, a fase tradicional que a gente sempre vê. E a outra fase é a que a gente vai chamar de fase de Barry, que é essa integral aqui, que agora ela não é trivial. É a integral para... tem que resolver isso daqui para ver os detalhes, né? Mas é essa integral do A que aparece aqui. E aqui, basicamente, a gente aplicou tipo coisas de regra da cadeia, mudança de variáveis. A integral era um tempo e eu mudei de variáveis do tempo para R, porque quem depende do tempo é R, né? Então, é uma mudança de variáveis simples. E a gama, então, a fase fica a integral de A, de R de 0 até R de T. Isso pode dar qualquer coisa, né? Mas é a fase, é o que vai ser chamado de fase de Barry. Tá. Agora o que a gente vai considerar é uma evolução cíclica. Então eu tenho a tal da conexão de Barry, tenho essa fase que aparece na solução adiabática, e agora eu vou considerar que a minha evolução vai de 0 a T grande, e esse T grande vai ser um período, então vai ser uma evolução cíclica. Então eu vou fazer a evolução em um período. Então, aqui para ficar mais fácil, vamos pensar no espaço de parâmetros 2D, então esse R é o Kx e Ky. Tá? É o Kx e o Ky que depende do tempo agora. Então, quando você muda para 2D, você ganha setinhas. Então, esse objeto passa a ser um vetor, que é como se fosse o Kx. É a mesma conta, só que
Você troca o R por Kx, depois troca o R por Ky, você vai ter duas componentes. Esse R é Kx, Ky aqui, né? E o que vai aparecer aqui no meio é em vez de ser DDR, vai ser DDK. Então é gradiente em K. Ok. E como eu estou falando de uma evolução cíclica num espaço bidimensional, a integral agora é uma integral fechada de A no caminho ΔK. No caminho, né, na linha dk. Então, essa é uma integral de caminho fechado. E eu posso, então, fazer uma transformação de calibre, que eu vou pegar esse autoestado M e vou enfiar uma fase ali que depende de K. E se eu faço isso e vejo o que acontece aqui, né, faz essa troca aqui, você vai aplicar a regra do produto aqui na derivada, basicamente isso, fatora um pouquinho as coisas, você vai ver que com essa substituição aqui, a sua conexão de Berry vai voltar na conexão de Berry original, mais um termo que depende do gradiente de lambda. Então, uma cara típica de transformação de calibre. Né? Bom, mas vamos lá. Se o A é isso, aí eu jogo esse A aqui, né? O gama vai se modificar de que forma? O gama vai com a integral de A, volta nele mesmo, mas aqui eu troco o A pelo gradiente, então a integral de caminho do gradiente, né? Sistemas conservativos, vai dar só lambda no ponto final, menos lambda no ponto inicial, certo? Ok. Mas veja, imagina que esse T, bom, já falei que é periódico, mas imagina que eu estou fazendo um caminho aqui, né? Um caminho qualquer nesse meu espaço de fase e estou chegando de volta na origem, né? Bom, eu posso ter várias coisas aqui, né? Eu posso ter uma situação que o lambda de T grande é igual ao lambda de T zero, né? O lambda inicial é igual ao lambda final, então esse cara dá zero. Então eu posso ter uma mudança de ramo ao longo desses caras aqui. Eu não sei qual é a topologia desse objeto aqui, então eu posso ter uma mudança de ramo, pode ter alguma coisa não trivial acontecendo no caminho, em que o lambda final é diferente do lambda inicial. Basicamente, palavras de física 1, né? Eu estou integrando um campo conservativo ou não conservativo, né? Essa integral dá zero, não dá zero, o que vai acontecer? E veja que o lance é que esse gama M, só para lembrar, é uma fase, né? Então, seja lá o que for essa diferença aqui, ela é uma diferença que só depende do ponto inicial e do ponto final, né? E como esses pontos inicial e final são arbitrários ao longo do caminho, então eu espero que o resultado não dependa dessa escolha. E como é uma fase, isso implica que essa diferença pode ser 2π vezes o número inteiro. Tá? Então, falar que o resultado não depende dessa diferença aqui é dizer que a diferença é 2π vezes o número inteiro. Ok? Bom, aqui eu estou dando uma demonstração meio ad hoc, né? Meio torta, meio motivacional, que é uma fase, e se o resultado não pode depender da fase, é porque essa fase deve ser 2π vezes o número inteiro, certo? Então a gente vai dizer que o gama ele é invariante módulo 2π, ou seja, eu posso escolher diferentes caminhos, desde que tenha o mesmo ponto inicial e final, ou eu posso fixar um caminho e modificar qual é a origem, né, do ponto inicial e do ponto final, e isso não pode mudar o resultado. Então, pode mudar o valor de gama, mas só pode mudar por múltiplos de 2π. Então isso é o que eu espero. Tudo bem? Bom, então agora eu tenho esse objeto, e veja, eu tenho uma integral fechada de caminho. Isso me diz que eu quero usar o teorema de Stokes. Tem uns poréns aqui atrás, né? Mas vamos usar o teorema de Stokes sem pensar nos poréns. Então, usar o teorema de Stokes é transformar a integral de caminho na integral de área, né? Ganho rotacional. Ok. Agora, aqui, faltou uma etapa, mas vamos passar aqui até o final, depois eu falo o que está faltando. Então, se a integral é ao longo de um caminho qualquer, o gama é invariante módulo 2π, isso implica que eu posso trocar esta integral de caminho por este caminho, posso trocar por uma integral num caminho que percorre todo o contorno da zona de Brillouin. Certo?
Então, se é independente do caminho módulo 2π, eu posso trocar o caminho e contornar a zona de Brillouin inteira. Isso não deve mudar o resultado. Por que isso é importante? Porque lembra que eu falei lá, quando eu mencionei ali a parte da curvatura de Gauss, que eu tinha ali por exemplo, eu tenho a superfície da esfera, ou eu posso ter as superfícies abertas, né? Por exemplo, a gente viu essa daqui lá, né? Então, se eu quero aplicar o teorema de Gauss para uma superfície como essa daqui, eu tenho que considerar a integral da superfície mais a integral do contorno, e isso vai ser 2π vezes a característica de Euler. Enquanto que no caso da esfera é só a integral de superfície, porque ela não tem contorno, é só superfície. Então, se eu trabalho aqui, eu estou fazendo uma integral, eu teria a superfície, que é a parte interna, mas teria o contorno também, né? Quando eu venho para cá, eu integro na zona de Brillouin um contorno que percorre a zona de Brillouin inteira. Isso daqui é equivalente à esfera. Na verdade, é equivalente ao torus, mas o torus, nesse sentido, é equivalente à esfera. Por quê que é o torus? Porque quando eu vou para 2 dimensões, né? Lembra que a zona de Brillouin ela é periódica, então este lado é igual a este. E este lado é igual a este. Então imagina que eu fecho esse cara aqui, eu fecho ele nele mesmo e fecho ele aqui nele mesmo. Isso me dá um torus. Então, a manifold, né? A variedade aqui é um torus, basicamente, por causa da periodicidade. Ou seja, não tem contorno, só tem superfície, desde que eu percorra os 4 cantos aqui da zona de Brillouin. Sacaram? Esse truque. Então aqui eu posso pensar de uma forma semelhante a curvatura de Gauss, teorema de Gauss, para a esfera, sem a integral do contorno. Então isso, eu só pude fazer isso porque eu posso escolher qualquer caminho. O resultado do lambda depende só do ponto inicial e do ponto final, não depende do caminho em si. Então eu estou pondo o ponto inicial aqui, né, kx que é igual a zero, e percorrendo o caminho inteiro, né? O torus aí. Tá aqui o torus fechado, né? O kx aqui periódico, o ky aqui periódico. Então, se eu for imaginar que vale algo parecido com o teorema de Gauss, então essa integral aqui vai dar 2π vezes um número inteiro, né? E esse número inteiro a gente vai chamar de número de Chern, e esse ômega que apareceu, esse rotacional que apareceu aqui, que eu chamei de ômega aqui embaixo, é a curvatura de Baer. Ok? O que está escondido aqui atrás que eu estou pulando é o seguinte. Aqui a gente tinha mostrado que a integral gama vai no gama mais a diferença de lambdas, né? Então, dependendo do calibre que eu escolho. Mas em nenhum momento a gente mostrou... Então, eu estou mostrando que a diferença dos 2 lambdas é 2π vezes o número inteiro. Tem que ser, porque o calibre não pode mudar o resultado. Mas em nenhum momento eu falei que o gama é 2π vezes o número inteiro, e aqui eu estou falando isso, né? Então, eu estou dando um salto conceitual aqui. Aqui era o gama. Estou falando que o gama é 2π vezes o número inteiro. Então aqui tem um salto conceitual. Vamos ver se eu consigo explicar essa última passagem agora no tablet. Faltou aqui no PDF. Deixa eu deixar assim. Bom, o lance é o seguinte, vamos lá. Então eu vou pegar aqui a zona de Brillouin, essa aí quadrada, e eu vou fixar o ponto inicial e o ponto final. Então, do jeito que está ali no desenho, meu t igual a 0 e t igual a t grande sempre estão aqui. Então, o caminho que está desenhado ali é o caminho que contorna a zona de Brillouin inteira. Mas eu poderia fazer um outro caminho, né?
um caminho qualquer, assim. E o meu gama, né? Meu gama, claro, o gama depende do caminho que eu faço, certo? Então, meu gama M vai ser deixa eu só não me perder aqui, peraí. Eu tenho que desenhar 2 caminhos, eu acho que o caminho que eu desenhei vai me atrapalhar. Deixa eu só... Bom, não é um bom caminho que eu desenhei, mas vamos lá. Vou fazer um outro caminho aqui, ó. Vou fazer um caminho que desce por aqui, contorna toda a lateral, mas quando chega aqui no finalzinho, eu desço aqui, ó. Contorno o outro caminho. Sacaram? Perceba que a soma dos 2 caminhos dá um caminho completo, né? Então vamos chamar esse caminho aqui de caminho C1 e o caminho laranja de caminho C2. Então, claramente, o caminho original que está na tela aqui da apresentação, vamos chamar de caminho 0, que é esse, o caminho 0 é o que contorna por fora, né? O caminho que está ali, esse aqui é o C0. Então, o caminho 0, claramente, é o caminho 1 mais o caminho 2. Concorda? Tudo bem? Acho que é isso, né? Isso. Isso. Eu sempre me confundo na hora de explicar essa parte. Tem uma troca de sinal que é importante que eu costumo esquecer de fazer. Vamos lá. Se quiserem me ajudar aí, pensar. Não, é isso mesmo. Os 2 estão orientados no mesmo sentido, eles se cancelam ali em C1, é isso aí. Isso. Mas tem um pulo do gato aqui que eu sempre apanho. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, o lance aqui como o gama só depende do ponto inicial e do ponto final, a gente pode dizer que os três têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, né? E o que depende só do ponto inicial e do ponto final é um lambda, né? Isso. Então, basicamente, como é que é? Eu sempre me confundo. Peraí. O gama 1 eu tinha preparado, tá? Mas eu preparei várias vezes e toda vez que eu preparo sem de cabeça, eu me perco. Professor, na verdade eu tenho uma pergunta um pouco antes disso aí. Porque posso ter perdido alguma coisa, mas uma coisa é você mostrar que ela é invariante por uma transformação de calibre. Uhum. Outra coisa... Não é invariante. Não é invariante. Invariante módulo 2π, né? Ok. Outra coisa é você mostrar que, em primeiro lugar, o gama não depende do caminho. Então, eu não consigo ver, porque, em primeiro lugar, você nunca mostrou que isso. Eu nunca mostrei que o gama não depende do caminho. Você só mostrou que ela é invariante módulo 2π, né? Isso. E aí você já está usando que o gama independe do caminho, assim... Para mim não é óbvio, né? Não. Não, você usou isso
de certa forma, você usou isso, né? Porque você tinha um caminho, esse caminho aí que está desenhado à esquerda, e depois falou, não, eu vou integrar sobre toda a zona de Brillouin e o resultado tem que dar o mesmo. Ah, sim. Aqui, Isso né? aí, isso aí não é óbvio para mim, eu posso ter perdido alguma coisa. Na verdade, acho que eu abusei. Não quis dizer que este cara aqui é igual a este, não quis dizer isso. Se eu falei isso, eu abusei da linguagem. Falei que eu vou aplicar isso não para essa situação, quis dizer, né? Não vou aplicar para esse caminho, mas quero pensar neste caminho aqui. Ah, Tá bom. Vou usar este caminho exatamente porque ele é equivalente ao tópicos. Tá. Então, digamos assim, se torna interessante nesta situação. Então, por exemplo, você poderia ter um outro gama naquele primeiro caminho, mas você quer o gama desse caminho aí, do Torus. É porque, na verdade, veja, eu não posso aplicar teorema de Stokes para este caso aqui. Por que não? Ou posso? Peraí. Não, posso, né? Tem um monte de sutileza aí, por exemplo. Não sei se o AM tem um polo em algum lugar aí, exato, né? Tem um monte de sutilezas aí, né? Exato. Eu posso aplicar o teorema de Stokes? Posso. Não, eu só estou trocando de caminho. Estou pegando o ponto inicial aqui no topo e escolhendo o outro caminho, sem nenhuma razão mais profunda. Só realmente para poder falar que é um Torus e chegar no teorema de Gauss sem a integral de da bordinha, tá bom. Integral de superfície. Tá. Isso. Agora, o lance aqui que eu me confundo, na verdade, é que eu tenho que considerar, acho que os dois caminhos que eu escolhi não são bons. Eu tenho que escolher, na verdade, sim. Vamos ver se eu vou conseguir fazer de cabeça, sem abrir o livro. Imagina de novo o mesmo desenho, só que eu vou colocar o ponto inicial aqui, ó. D igual a 0 e T grande, né? Eu vou pegar um caminho que vai para a direita, esquerda, vou pegar este caminho aqui. Este é o caminho que eu vou chamar de C1, esta metade. E o caminho C2, eu vou fazer ele assim, no sentido oposto. Este é o C2, mas cuidado, veja que eles têm sinais diferentes. Então, o gama N, né? Vamos lá. O gama M gama M vai ser, vamos chamar de um gama M0, mais essa diferença de lambda que só depende do ponto inicial e final, né? Isso. Podemos imaginar que o gama acho que vou ter que abrir o livro, não vou lembrar. Eu quero dizer que o gama 2 tem que ser igual a menos o gama 1 mais 2πn. Faz sentido isso? Estou fazendo certo? Estou pondo menos porque estou percorrendo no sentido oposto, certo? E mais uma correção que só depende do ponto inicial e final, então é 2πn, acho que é isso. Tá? O menos aqui no sentido oposto é óbvio, né? Imagina. Porque eu estou trocando K por menos K, então troca o sinal aqui da integração, certo? Deixa eu voltar aqui. Na verdade, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem 3 sinais trocando, né? Vamos lá, o K por menos K troca de sinal, mas o sentido de integração também, né? E aqui tem um gradiente de K que troca de sinal também, né? Então, o sinal global troca uma vez. Então, troca 3 vezes, né? Então, isso. Acho que é isso. Então, mas não é óbvio que eles diferem por 2πn, né? Para mim, pelo menos, não, porque
Eu quero dizer, você não é óbvio que uma transformação de calibre pode levar um caminho no outro. Pelo menos para mim não é. É Que isso que aí, eu essencialmente é isso que tô... você tá implicando, né? Quando você fala que ele difere em 2PN, o que está por trás do argumento é que você, eu tenho uma transformação de calibre que transforma um caminho no outro. E Uhum. não sei, né? Tô perdendo alguma coisa aqui, concordo. Não, acho que eu estou fazendo comparações injustas aqui. Acho que eu tenho que dizer que o gama 2 vamos fazer assim, que o gama 2 é o gama menos 2, sentido, esse menos para indicar sentido oposto, mais 2πn. Isso? Não, menos, gama 2 é menos gama 2 mais 2πn. Vamos chamar de gama 2 barra, gama 2 no sentido oposto. Aí sim, né? Se eu troco o sentido, eu ganho o sinal menos, e ainda posso enfiar um 2πn ali, porque a princípio eu troquei a ordem do ponto inicial e ponto final, mas isso só pode mudar por no máximo 2πn. Isso? Acho que é isso. Aí eu tenho que o gama zero, vamos dizer que é o caminho completo aqui ao redor, caminho zero, vamos ver se fecha. Então o gama zero vai ser o gama 1 menos o gama 2, né? Menos o gama 2. Estou perdendo alguma coisa, que ainda está gama 1 mais gama 2 barra mais 2πn. Vou ter que abrir o livro porque eu estou perdendo alguma coisa. Perdão, gente. Então, Gustavo apresentou isso na TCC e a gente discutiu umas 50 vezes e toda vez a gente se confundia. Ainda não memorizei a sequência de argumentos. Está no livro do Shen. Página 48. Vamos lá. É basicamente a mesma conta que eu fiz para vocês. Aí o pulo do gato vai estar um pouco mais para frente. Deixa eu ver. Na página errada. Tá aqui. Nessa seção aqui, ó. Time Reversal Symmetry and the Z2 Index. Isso? Não é essa demonstração que eu queria, não. Essa aqui é uma outra demonstração, mas essa mais simples. Eu peguei o capítulo errado, eu acho. Isso aqui.
A gente pegou lá no livro do Shen. Esse com certeza não é. A TCC do Gustavo, mas aqui não é a TCC. Basicamente a mesma conta. Agora aqui ele vai fazer essa argumentação. Então vamos lá. Está mostrando aqui a invariância de calibre. Aí, beleza. A diferença, então, tem que ser 2π vezes 1 inteiro. E aqui ele vai calcular a tal da curvatura. Em algum lugar ele vai escolher duas superfícies. Deixa eu ver se ele cita aqui livro que é. Aqui está começando a escolher as superfícies. Deve estar aqui, deixa eu ver. Tá, então aqui ele está naquela aqui, ó. Aqui está pegando aqui, ó. Ele está definindo o chair number como sendo a integral, tá? Basicamente dividiu por 2π, enfiou um sinal negativo lá, mas é a mesma integral. Integral da curvatura de Berry na superfície S. E para mostrar aquilo inteiro, então, vamos separar dois ramos, S1 e S2. Onde a orientação de S2 é oposta a S1. Então, basicamente, eu estava desenhando aqui. Eu tenho dois ramos. Só apagar esse trecho que vai acompanhando o argumento dele. Então, são dois ramos. Ele chamou de S1 e S2, eu chamei de C1 e C2, mas beleza. Então, C1 e C2, onde a orientação de S2 é oposta a S1. Então, calculando a fase de Berry em cada ramo, a partir da conexão de Berry, então a gente tem que o gama da integral de S1, então ele está trocando para S2 e colocando um número inteiro. Vamos lá, deixa eu fazer por partes aqui. Então ele já está supondo que meio que não depende do caminho, que é invariante do caminho módulo 2, módulo 2π. Mas em nenhum momento eu vi aí mostrar que é invariante pelo caminho, né? Assim, isso vale, né? Então, essa aqui é a sutileza para mim aí, que não tá claro. Porque... Tá, deixa eu ver se... Porque assim, se você supõe aí, né, que tá tudo certo, aí beleza, aí o argumento sai, mas eu não sei se é válido, assim, não tá óbvio para mim que é bem verdade isso aí, né? Está dizendo que este cara aqui mais 2π
Vamos chamar de M1. Isso aqui é verdade, né? Agora, a sacada é que ele está escrevendo isso como sendo menos integral de S2 de ômega ds mais 2π M2, né? Tem um pulo do gato aqui. Ele tá folheando, né? Ele tá considerando uma superfície com dois ramos. Tá considerando uma superfície com dois ramos. Então ele tá rodando duas vezes, né? Ele tá fazendo winding duas vezes, né? Fechei minha apresentação? Não, então, ele tá pegando duas folhas de rima, né, da superfície. Ele tá pegando uma Não, superfície. eu entendi o que você quer dizer, mas eu acho que não é isso. Né? Tem um pulo do gato faltando aqui, de fato. Deixa eu ver. Isso aqui, do jeito que a gente tinha entendido, isso daqui era uma representação disso daqui, mas de fato a gente está dizendo que os gamas são iguais e isso não está correto. O que você está dizendo é para pegar o S1 e o S2 correspondentes, só que de sinais opostos. Tem que ter citado aqui o livro. Eu achava que era o livro do Shen, mas não achei isso. Não. Ele não citou o livro nessa sessão, ficou faltando. Mas tenho certeza que é o livro do Shen. Eu olhei na sessão errada. De novo. Eu concordo. Agora parece que tem alguma coisa faltando no argumento. Acho que você está falando do ramo aqui, mas acho que por ramo aqui, ele tem abusado da linguagem, ele quer dizer algo assim. Não, se for assim, você já tem que ter. Se esse for a ideia, você já tem que ter suposto que depende do caminho, né?
módulo do spin. O que eu acho que ele fez é você ter uma superfície em cima da outra no espaço complexo mesmo. É uma foliação. Sim. Eu acho que não é isso. Não. Eu lembro do livro, eu acho que não é isso. Não. Mas, vamos ver. Se a gente seguir desse jeito, supondo que o S1 e o S2 são superpostos, né? Só que com sentidos trocados, aí isso de fato é verdade. Eu não chego em lugar nenhum. Porque, na verdade, o lance, Rafael, é que a gente tem que... A brincadeira é jogar esse cara para a esquerda e dizer que a integral de S1 mais S2 é 2π M2 menos M1. Entendeu? E S1 mais S2 seria a superfície S0. Essa é a argumentação. Mas, de fato, fica faltando falar que o gama é invariante pela escolha do caminho 1 ou 2. Porque a gente sabe que o caminho 1 e 2 tem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Talvez o lance é outro. Porque, por exemplo, você pode ter, para uma mesma integral de caminho, certo? Você tem uma mesma integral de caminho, você pode... É aquela brincadeira do termo de Maxwell, né? Do capacitor. Você pode escolher duas superfícies que têm uma mesma fronteira. Então, talvez o pulo aí é considerar uma mesma fronteira, só que duas superfícies distintas. Então, acho que ele não está escolhendo fronteiras distintas. Ele está pegando a mesma fronteira e está pegando duas superfícies, comparando elas. Talvez esse é o lance. Sacou? A fronteira é a mesma, só que eu estou pegando superfícies distintas, porque eu posso usar superfícies distintas no Teorema de Stokes, desde que eu respeite a fronteira. A fronteira que é importante. Talvez seja esse o pulo aí. Eu estava pensando em caminho, mas talvez é pensar em superfície. Pensar assim. Eu tenho a superfície de dentro, Isso. tenho a superfície de fora. Certo? Certo. E elas têm suporte no mesmo caminho, porque é periódico, acho que é isso mesmo. Né? Aqui é a superfície S2, aqui é a superfície S1. As duas têm o mesmo caminho C0. Né? Eu acho que é isso que ele está fazendo. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Então, independe do argumento de... Você não precisa mostrar que o gama é invariante de caminho, não é isso. Não é esse o X, eu estava olhando errado. É o mesmo gama, porque o gama depende só do caminho. Exato. Ele depende do caminho. Para escolher a superfície. Exato. Isso. A superfície S1 dá isso daqui. A superfície S2 troca de sinal. Exato. Mas mantém invariante. Aí beleza. Aí fechou. Obrigado, Rafael. É isso aí. Eu que agradeço. É este cara aqui. Desculpa a confusão aí, tá? Faltou essa figura mesmo. Não, desculpa não. Isso aí ficou faltando. Eu acho que ele me convenceu na época e eu não prestei atenção nisso. Aí depois, toda vez que eu vou explicar isso para outro aluno, eu me enrolo. Aí acho que o aluno aceita a minha explicação de que o gama é invariante de caminho e não me questiona. Aí você me questionou agora, me pegou. Mas é isso, perfeito. Então é isso daqui.
Tem que ser, né? Mesmo caminho, duas superfícies diferentes. Certíssimo. E aí, ótimo, porque na verdade isso fica mais claro da importância de ser um torus, né? Porque senão eu não poderia fazer isso. Eu não posso sair do plano, né? As duas superfícies têm que estar no plano. Né? Se não fosse um torus periódico, eu não poderia fazer essas escolhas. Concorda? Isso. Verdade. Parece que sim. Porque senão essa superfície azul tinha que se estender para o infinito, e ela não seria equivalente à integral das duas superfícies, né? Bom, seria a integral da superfície infinita, né? Mas aí, no infinito teria algum contorno que eu não iria me enrolar. Então, para ser igual à integral de contorno aqui, tem que ser isso daqui. Né? Essa soma da integral no contorno como um todo. Beleza, é isso, fechou. Então, tá. Só voltar para cá, eu vou atualizar essas notas depois com isso. E beleza, então aqui escolhemos então o torus para isso, então, portanto, o gama é um inteiro a menos de um fator 2π, aí você divide esse gama por 2π e chega no C1, que é o número de Chern. Tá? Agora essa parte aqui, deixa quieto, pula isso daqui porque é do efeito Hall quântico inteiro. Se vocês quiserem eu falo um pouquinho mais na aula que vem, mas basicamente você tem que escolher um campo magnético e quando você coloca um campo magnético você quebra simetrias, não só time reversal, mas você quebra a simetria de translação por causa do potencial vetor, que depende da posição. E então você tem que considerar uma simetria de translação estendida, que é a translação magnética. Então você tem que escolher uma simetria de translação, uma célula unitária estendida que recupera a periodicidade. Isso é um truque matemático, e aí, quando você faz isso, tudo volta a ser idêntico ao que a gente tinha aqui, tá? Mas é um truque que é só para o efeito Hall quântico inteiro por causa do campo magnético. Mas o que você mostra nessa zona de Brillouin magnética estendida é que a condutividade do efeito Hall quântico é dada por E² vezes o número de Chern. E aí você vê experimentalmente aqui o número de Chern nos platôs do efeito Hall quântico inteiro. Mas essa parte aqui não está nas notas de aula, está no TCC do Gustavo também. Tá? Se quiserem olhar, está lá como que aparece isso daqui. Bom, gente, perdão, atrasou um pouquinho aqui por causa dessa bagunça, mas era isso. E vou parar por aqui então. Depois eu vou ver certinho que trecho do livro do Shen está isso, ou se é outro livro, depois eu falo para vocês aonde está essa discussão. E, bom, fechou a parte teórica, então eu vou parar de falar da teoria dos invariantes topológicos, mas basicamente esse é o principal invariante. E só para fechar, perceba que isso aí a gente fez para uma banda hipotética M. Eu poderia fazer isso para várias bandas, e cada banda vai ter o seu Chern number, né? E a gente vai dizer que bandas com Chern number igual a 0 são triviais, e com Chern number finito são topológicas. E aí a gente vai calcular numericamente esse Chern number para ver quando que ele é finito, quando que ele não é. Quando que acontece essa troca de topologia. Para isso é mais fácil ver numericamente, ver acontecendo. Naqueles meus arquivos, tem um arquivo de matemática com a mesma conta analítica, se vocês quiserem ver, está nos livros também. Tá? Mas a gente vai fazer o numérico nas próximas aulas. Show? Beleza. Perdão o atraso, então segunda-feira a gente continua. Eu vou tentar mandar um exercíciozinho para vocês já, tá? Hoje à tarde eu mando, tá? Pra vocês tentarem fazer para segunda-feira. Bem curto, só para dar uma velocidade inicial para a discussão. Show? Beleza. Tá bom. Valeu. Outro bom final de semana aí. Valeu, bom final de semana. Tchau, tchau.